Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da geologia e neste vídeo nós vamos falar de um assunto muito importante que são as rochas sedimentares, um dos grandes grupos de rochas que nós estamos estudando. Lembrando que nós já vimos em alguns vídeos sobre as rochas de forma geral e os processos que as formam, e no nosso último vídeo nós falamos sobre as rochas ígneas, também chamadas de rochas magmáticas. Se você ainda não assistiu a esses vídeos, eu recomendo que vocês assistam. Vou deixá-los na descrição do vídeo e também vai aparecer um cardzinho aqui enquanto eu estiver falando, para que vocês possam acessar a esses vídeos. Então, continuando, o nosso assunto sobre rochas, seus processos de formação e seus tipos, nós vamos cair numa classe muito importante, que são as rochas sedimentares. As rochas ditas sedimentares, como o próprio nome diz, são aquelas formadas a partir de sedimentos. Estes sedimentos que são transportados de algum local, e depositados em um outro local, e posteriormente esses sedimentos eles são unidos por alguns processos que nós chamamos basicamente na geologia de diagênese e litificação. E como que é feita essa produção de sedimentos, pessoal? Esses sedimentos eles são produzidos por uma série de processos que levam a rocha a se desestruturar em frações menores. Esses processos eles podem envolver aspectos físicos, como vocês estão vendo aqui. Nós temos uma rocha aqui, representada por essa coloração marrom, e nós temos alguns processos, algumas variáveis físicas atuando aqui sobre essa rocha, como, por exemplo, calor, resfriamento e a água. O que acontece quando nós temos isso atuando na rocha? Por exemplo, quando nós temos calor atuando sobre a rocha, nós temos um processo em que a rocha, na presença de calor, ela vai se dilatar e na ausência de calor, ou seja, no resfriamento, ela vai contrair. Esse processo de aumento de volume e contração, ou seja, redução do volume, leva a um desgaste da rocha. Essa rocha vai começar a se trincar e começar a particionar, não é? E isso vai gerar sedimentos. Esse processo físico é chamado também de processo de intemperismo. A gente fala que a rocha ela está sujeita às intempéries, a ação da água, a ação da chuva, a ação do calor, a ação da ausência de calor e do resfriamento, que leva à fragmentação da rocha. E um outro processo físico importante aqui também, que pode levar à desestruturação física da rocha, é a ação da água como uma forma de atrito. Então imaginem que a água ela penetra nessas pequenas fissuras que se formam nesse processo de expansão, de dilatação e contração, e começa a gerar uma ação de atrito, não só nas fissuras, mas na rocha em si, que carrega pequenos materiais. Até então, o que nós estamos falando são apenas processos físicos que levam à desestruturação da rocha. Isso pode acontecer também pela forma química. A gente pode desestruturar a rocha, fragmentar ela em pedaços menores, devido à ação química ou até mesmo biológica. E aí nós temos a ação primordial da água, que a água aí ela vai entrar como uma solução para dissolver os minerais da rocha e vai desencadear uma série de outras reações que vão levar não só à dissolução, mas à oxidação e até mesmo à hidratação de outros minerais. O resultado disso é que a ação da água de forma química vai levar à fragmentação da rocha e à produção destes sedimentos, certo? Outra forma também é a ação biológica. Isso aqui fica muito evidente com a ação das plantas, principalmente por suas raízes. As raízes das plantas podem produzir certos ácidos que desestruturam, ou seja, também vão diluir, hidratar e oxidar os materiais da rocha de origem.
Este processo químico nós chamamos também de intemperismo, só que agora nós chamamos de intemperismo químico. E na realidade, né, os dois processos eles acontecem ao mesmo tempo. Né? Nós temos tanto o intemperismo físico atuando, quanto o intemperismo químico. Na nossa região, no nosso país, né, devido ao alto índice pluviométrico, o intemperismo químico ele é mais atuante. Mas, posteriormente, nós teremos mais vídeos em que nós vamos trabalhar com este intemperismo, seus intemperismos, e com o processo que vem logo depois, que é a erosão. Nesse slide aqui, nós falamos simplesmente de como que a rocha ela se fragmenta e produz os sedimentos que vão levar à formação das rochas sedimentares. Até então, nós só temos o sedimento. Eu preciso agora que este sedimento ele se transforme na rocha sedimentar. E para isso eu vou utilizar esse esquema para mostrar para vocês. Então eu coloquei aqui condições para a formação das rochas sedimentares e vou apresentar um passo a passo. A primeira coisa para se formar uma rocha sedimentar é ter uma fonte, né, um material que são o quê? As nossas rochas fontes, que aqui está exemplificado por esse perfil que eu desenhei aqui. Esse é o nosso material de origem, né, que eu vou chamar aqui de nossa rocha fonte. Segundo, eu preciso de agentes móveis, né, agentes que façam com que esse material aqui, ó, ele se desagregue, ou melhor, no primeiro momento, que ele se fragmente. Então, eu preciso aqui das famosas intempéries, que vão levar ao processo de intemperismo, que pode ser, por exemplo, aqui, ó, a chuva, ou, né, no caso mais comum, o vento. Né? O chuva mais vento são as nossas intempéries ou o nosso segundo requisito. Bom, eu tenho a rocha, eu tenho a intempérie, né? Essa intempérie, no caso, a chuva e o vento vão atuar e vão fragmentar essa rocha aqui, ó, em pequenos bloquinhos que eu estou tentando mostrar para vocês. E aí eu preciso do terceiro passo, que é a presença de um agente transportador. A própria chuva aqui, ela pode não só fragmentar, mas pegar esses bloquinhos produzidos aqui, que eu vou dar um destaque para eles, e o quê? Transportar eles por meio da enxurrada, ou pelo termo correto, escoamento superficial, transportar esse material. Então vejam só, nós já temos o terceira fonte, né, que é alguém que vai transportar esse sedimento que foi produzido no segundo passo. Depois disso, esse sedimento ele precisa ser o quê? Depositado em algum local. Então a chuva vai carregar esses sedimentos e geralmente ela vai depositar em uma depressão, né? Depressão nada mais é do que uma saliência, ou num termo mais coloquial, um buraco no terreno. Então, baseado nesse perfil aqui, né, este material seria transportado e seria depositado aqui nessa depressão. Então, aqui nós teríamos o nosso depósito, certo? E aí, então, né, nós temos o quarto passo, que é a deposição do material. Depois disso, né, nós teremos a consolidação destes sedimentos. E como que isso ocorre? Basicamente, o que mais interfere aqui é a questão das camadas de sedimentos sobrejacentes. Então, essa rocha aqui em cima, ela continua sendo erodida, intemperizada, os sedimentos continuam sendo produzidos e carreados e depositados. De modo aqui, ó, que nós teremos, ó, diferentes camadas depositadas. E essas camadas, como é rocha, como é material duro, né, material que tem uma massa específica elevada, ela começa a gerar o quê? Uma pressão que vai fazer com que os grãos dessa rocha eles fiquem cada vez mais próximos um do outro, cada vez mais prensados. Isso vai levar ao que nós chamamos de passo 5, né, que é a consolidação dos nossos sedimentos. E a consolidação desses sedimentos já configura na formação da nossa rocha sedimentar, ou seja, os sedimentos foram unidos
e nós temos a formação da rocha, certo? Então, esse é um resumo de como as rochas são formadas. Sem sedimento, né, sem intempérie, não temos sedimentos. Sem transporte, né, sem um agente transportador, não temos como tirar esse sedimento do seu local de origem e mesmo depositá-lo em outro local. E também, sem sedimento, sem todo esse processo e sem as camadas sobrejacentes, nós não teremos essa pressão e não teremos a consolidação de sedimentos. Então, este é um processo em que todas essas 5 condições, elas têm que existir para que nós tenhamos a rocha sedimentar aqui no caso. Bom, e considerando aí o processo de consolidação da rocha, né? A rocha ela só vai ser formada quando estes sedimentos eles ficarem unidos. Então, é muito importante a gente entender como que estes sedimentos, né, eles são consolidados, né, como que eles são unidos. E aí nós temos duas formas de unir estes sedimentos que se desprenderam de uma rocha de origem. Uma é o preenchimento dos espaços vazios e a outra é a cimentação dos grãos. Então, veja, quando a gente deposita sedimentos, né, suponhamos aqui que sejam sedimentos de um mesmo tamanho. Vejam que aqui, ó, entre um sedimento e outro, ó, eu tenho um pequeno vazio. Né? Eu posso fazer com que esse vazio seja preenchido por um sedimento de tamanho menor, ou que haja alguma substância que penetre nesse vazio e faça a união, a cimentação. E aí nós iremos estudar esses dois processos. Olha só, a gente fala em preenchimento de vazios, geralmente quando a granulometria, né, preenchimento de vazios, quando a granulometria ou grão, ele tem um tamanho pequeno. Né? Então, quando o grão é muito pequeno, eu consigo fazer esse encaixe, né, de preenchimento de vazios. Isso vai acontecer, como vocês estão vendo aí nessa figura, em partículas, né, da fração argila, né? Que olha só o tamanho dele aqui, é 1 sobre 256 milímetros, ou seja, é uma partícula bem pequena. O que acontece quando a gente tem a deposição de camadas de sedimentos de fração argila? Cuidado, sedimento, né, ou seja, fração argila, você deixa essa observação, ela é diferente de material argila. Opa, desculpem. Material argila. Fração argila, eu estou falando de tamanho. Material argila, eu já estou falando de toda uma composição de propriedades específicas. Então, são coisas diferentes. Então, quando eu falar fração argila, eu estou falando de tamanho. E aqui, neste ponto, nós estamos falando de fração argila. Então, quando eu tenho aqui a deposição de camadas de material de fração argila, esses materiais vão, com o peso das camadas, compactar. Como a argila é um material de granulometria, de fração muito pequena, a simples, né, disposição das camadas vai gerar pressão e vai consolidar e vai levar à formação de rochas. As rochas que são formadas por sedimentos de fração argila, nós chamamos de, como está aqui, argilitos. Então, quando eu falo um argilito, já associo, é uma rocha sedimentar que foi formada por sedimentos da fração argila. Além disso, nós temos uma outra nomenclatura que é o lamito. O lamito é uma mistura de fração argila com silt. O silt é uma fração um pouco maior que a argila. Então, quando a gente tem isso, nós temos os lamitos, que também, né, são chamados de folheiros. Tá? Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, lamito ou folheiro. Então, até aqui não teve cimentação, apenas compactação, preenchimento dos vazios, consolidação da rocha. Consolidação do sedimento e formação da rocha. Agora vamos trabalhar aqui, ó. Para sedimentos maiores, é necessário que os grãos não só estejam próximos um do outro, encostados, mas é preciso que haja uma força que
colhe um grão no outro. E essa força é uma cimentação que ocorre devido à reação química. E aqui é o que acontece com materiais da fração Silt, vamos começar aqui da menor para a maior, que é cascalho. Então veja que aqui o esquema é o mesmo. Camadas de material da fração Silt, ocorre a compactação, porém, para que a rocha seja formada, eu preciso da compactação e de um material que vai unir, né, esse material cimentante, para que nós possamos formar um siltito, que vai ser a rocha em que os sedimentos têm fração Silt. Da mesma forma, a rocha em que os sedimentos vão ter fração areia é o arenito. E a rocha em que os sedimentos têm fração cascalho, nós chamamos de conglomerado ou brecha, que já a gente vai ver a diferenciação. Essa cimentação, vocês devem estar perguntando, como que é feita? Basicamente, pela própria dissolução dos sedimentos, são produzidas substâncias que vão unir esse material. E esse material, geralmente, é cimentado por meio de ação de alguns óxidos conhecidos, né? Como o CaCO3, né? Que é o nosso calcário. Nós temos isso feito mediante a ação da sílica, que vão ser lixiviados, ou seja, vão ser processos de temperismo químico, são lixiviados para as camadas inferiores, e aí nós temos a formação da nossa rocha, né, cimentada e consolidada, certo? Então, estes são os processos que levam à formação destes tipos de rochas sedimentares, transformando o sedimento em rocha propriamente dita. Bom, e o que acontece, então, né, já que a gente está falando de formas, né, dos sedimentos transformando em rocha, como que é feita essa ligação e essa transformação do sedimento e a união dele até se consolidar e formar a rocha? Então, eu coloquei aqui, ó, do sedimento até a rocha de origem. Para o sedimento ele se juntar, né, ele colar um no outro e formar um material coeso, que é a rocha, nós vamos ter dois processos, a diagênese e a litificação. Muitas pessoas, muitos vídeos trabalham a diagênese e a litificação como sendo sinônimos, mas não é. Pode ser que uma definição seja parecida da outra, mas são conceitos totalmente diferentes. Quando eu falo em diagênese, eu estou falando de um processo físico, químico e biológico que atua sobre o sedimento. Então, eu estou falando de um processo, entre aspas, tá? Vou falar assim, um processo pseudometamórfico que atua sobre o sedimento e transforma ele numa rocha sedimentar. Quando eu estou falando em litificação, eu estou falando que os sedimentos estão se unindo e se juntando para formar uma rocha sólida, ou seja, não há alteração física, química e biológica. Tá? Então, essa é a diferença. A diagênese é uma espécie, tá? Vou falar aqui entre aspas, de um metamorfismo, de uma alteração bem leve, física, química e biológica sobre o sedimento, e a litificação é a simples união. Para que vocês possam entender, ó, eu vou usar esta figura aqui. Ó. Nós temos essa figura em que, veja que nesta região, ó, nós temos uma grande área de sedimentos, depositadas aqui, oriundos desse relevo. Então, os sedimentos são carreados, depositados aqui. Estes sedimentos, né, vejam que é uma extensão grande, só o peso das camadas já gera pressão. Além disso, ó, nós temos isso aqui nada mais é do que uma zona de subducção. Se você ainda não sabe o que é uma zona de ducção, isso está lá no vídeo sobre formação da crosta terrestre, né, em que a gente explica todo esse processo, então corre lá e assista esse vídeo. Né. Vou deixar aqui também na descrição e nos cards do canal. Nós temos aqui uma zona de subducção, a própria pressão das camadas, o peso das camadas gera pressão para alterar esse material, e ainda nós temos a questão do magma aqui, que pode aumentar a temperatura e modificar o quê? Né, as propriedades dos sedimentos. Então, aqui eu tenho uma alteração dos sedimentos mediante pressão e temperatura. O que está acontecendo aqui é uma diagênese.
pequena transformação no sedimento. Agora, na litificação, o que eu tenho? Olha só, eu tenho a compactação do material pelo peso das camadas, e eu tenho a redução de água e de vazios pelo quê? Pela formação, olha só, de pontes, ou melhor, de uma força de cimentação entre as partículas, os sedimentos. Veja que os sedimentos aqui, ó, eles são os mesmos. Houve apenas uma cimentação entre os grãos. Na diagênese, houve uma modificação dos grãos. Esses dois processos acontecem, né, para a formação de uma rocha sedimentar, certo? Então, pode ser que esteja ocorrendo os dois ao mesmo tempo, ou um ou outro. Então, é interessante ter essa distinção. E lembre-se, não é a mesma coisa. E muitos vídeos, né, muitas explicações que a gente vê tratam os dois como sendo sinônimos. Bom, falando disso então, nós falamos do processo, das formações, vamos falar de classificação de rochas sedimentares. E aí existem livros, metodologias que classificam isso em 1, 2, 3, infinitas classes, e aqui eu vou classificar em 3 para vocês, uma classificação mais geral, principalmente porque nós vamos trabalhar com isso na engenharia e não especificamente na geologia, na agronomia, enfim. A primeira classificação de rochas sedimentares está originada, está fundamentada no tamanho das partículas. Nós chamamos isso de classificação mecânica ou de classificação detrítica. A palavra detrítica, vem de detrito, que é sedimento, detrito ou sedimento. O que são rochas de origem detrítica? São aquelas que são formadas de partículas sólidas, ou seja, aqui o que manda, são os que nós chamamos de clastos ou as frações de material, que podem ser cascalho, areia, argila, silt, ou a mistura de silt e argila, que é o lamito que nós falamos lá atrás. Bom, então, como eu disse, classificado de acordo com o seu tamanho. Então, como nós vimos, nós temos o conglomerado e a brecha, que são rochas sedimentares de origem detrítica com a fração cascalho. E vocês vão me perguntar, eu estou vendo aqui a fração cascalho, é a fração mais grosseira, mas qual que é a diferença de um conglomerado para uma brecha? Fica a interrogação. A diferença está no formato dos grãos. O conglomerado, se vocês repararem, os sedimentos eles têm uma forma mais arredondada, enquanto que a brecha, os grãos, os cascalhos, o material de maior dimensão, eles têm um formato mais anguloso. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o local de deposição está perto ou está longe da rocha de origem. Vou explicar o que quer dizer isso. Se o fragmento ele foi produzido, lá da rocha de origem, ele vai ser carreado por meio de um agente transportador que nós vimos que pode ser a água ou o vento, principalmente. No caso da água, esse cascalho, o que ele vai fazendo? Na medida que ele vai sendo transportado, ele vai o quê? Rolando lá no fundo do rio ou da enxurrada, e esse atrito do sedimento com o fundo do canal, durante o processo, vai o quê? Vai esculpindo as arestas deles e vai arredondando o grão. E o que isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que quanto mais arredondado for o grão, quer dizer que mais longe ele está do seu material de origem. O conglomerado, então, é uma rocha sedimentar que se formou muito longe do seu material de origem, porque essa rocha ela já foi transportada por muito tempo. Enquanto que a brecha é um material em que o sedimento ele está perto do seu local de origem, certo? Fica essa definição e essa diferenciação. Partindo para os outros tipos de rocha, para as outras frações, para rochas com tamanho de areia, nós vamos ter o arenito. E aí, há classificações de acordo com o mineral também. Então, se vocês colocarem um arenito quartzoso, aquele arenito é aquela rocha composta por fração areia,
porém essa areia, ela tem na sua composição o quê? Quartzo. É uma areia quartzosa, né? Um arenito quartzoso, perdão. Nós temos o argilito, material, rocha sedimentar formada de material fração argila. O siltito, que vocês estão vendo aí, fração silt. E o lamito, que é a mistura, né, de silt e argila, e que a gente dá um nome comum de folhelho. Eu, basicamente, conheço isso muito mais como folhelho do que lamito, certo? E aí nós vamos para o segundo grupo das rochas sedimentares, que são aquelas de origem química, tá? Esqueçam esse termo aqui que ele está equivocado, não é rocha detrítica. Acabei esquecendo de cortar aqui. É uma rocha de origem química. Então, o que acontece nas rochas de origem química? Elas são formadas a partir de precipitação de material, geralmente em ambiente aquoso. Então, vamos pegar grandes lagos no passado, grandes acumulações de água. Vamos imaginar uma região com um lago com uma extrema quantidade de sal aqui. Né? Esse sal pode ser NaCl, cloreto de cálcio, enfim, qualquer outro material. Esse sal que está solúvel na água, ele vai precipitar. E esses sedimentos precipitados aqui desta solução vão sendo depositados e formando aqui, né, as camadas que vão ser litificadas, consolidadas depois. Vejam que aqui nesse caso, na rocha de origem química, não foi um sedimento de fora que foi transportado até o fundo do rio, tá? Não foi isto que aconteceu aqui. Basicamente o material estava dissolvido e por um aumento da sua concentração, ele precipitou, né, e sedimentou aqui no fundo da bacia, certo? E essas rochas, né, químicas, elas estão subdivididas de acordo com o mineral que as compõe. Então, nós podemos subdividir as rochas de origem química em rochas calcárias. Aqui vai entrar o nosso famoso calcário e o dolomito, que é esse aqui de baixo, que eu estou mostrando para vocês. Então, primeiro aqui, ó, calcário e embaixo dolomito. Nós temos rochas sedimentares de origem química ferruginosa. Então, vejam, depósitos de ferro, né, indicando aqui, ó, grandes camadas de deposição de material. Né? Isso aqui também recebe o nome, essa rocha de jaspelito. Nós temos rochas de origem salina. Nesse caso, em ambientes de água salgada, mares antigos que ressecaram, o sal acabou se precipitando devido à evaporação da água do mar, dando origem a essa rocha que recebe esse nome, que é o evaporito. E ainda nós temos rochas químicas originadas da deposição de sílica, né? Sílica SiO2, e aqui nós temos o chamado sílex, ou silexito, que está na nomenclatura. Então, todas essas são rochas formadas a partir da precipitação química de algum desses materiais. Existem outras subdivisões, mas estas são as mais importantes. E para encerrar, nós temos uma terceira classe, que são as rochas sedimentares de origem orgânica, que vocês podem encontrar também com o termo rochas sedimentares de origem bioquímica. E aqui, o exemplo mais clássico que nós temos é o carvão, né? Lembrando que são rochas que são originadas pelo acúmulo e decomposição de material orgânico. E aqui o exemplo mais comum é o nosso carvão, né? O carvão, ele é originado por antigos pântanos, brejos ou áreas brejosas com uma grande quantidade de material orgânico e bactérias que foram soterrados. Essas bactérias degradam, né, essa matéria orgânica na ausência de oxigênio, porque isso aqui vai estar soterrado. E à medida que o oxigênio, que essas bactérias vão degradando isso na ausência de oxigênio, esse material ele vai não só se adensando, mas ele vai diminuindo a quantidade de oxigênio que antigamente tinha ali, concentrando o teor de carbono e reduzindo a quantidade de água. De modo que, quanto mais antigo for esse depósito, melhor vai ser a qualidade desse carvão.
E de modo a dividir, nós dividimos essas fases do carvão, e aqui é o carvão mineral, em 4 elementos. Que aqui, como vocês podem ver nessa figura, nós temos, olha só, o estágio inicial, e aqui nós temos o estágio final do carvão. De modo que, né, o estágio inicial do carvão é a turfa. À medida que o processo de litificação, né, de aumento de pressão, temperatura, atuação da litificação de agentes vai ocorrendo, nós temos o aumento do peso e da pressão sobre as camadas, um aumento da concentração de carbono e com isso o material vai mudando. A água vai sendo expulsa. Né? Nós temos 4 rochas características. Nós temos a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Olhando aqui, turfa, estágio inicial, antracito, estágio final. Turfa, menor teor de carbono, maior quantidade de água. Antracito, maior teor de carbono, menor quantidade de água. Aqui eu apresento um exemplo para vocês, né, desses estágios, e vejam o que acontece durante esse processo, né, de transformação do carvão. Nós temos aqui, ó, a turfa, veja um material bem poroso, a gente consegue ver materiais de grandes dimensões, até a transformação do antracito, que tem esse aspecto vítreo, que tem um alto teor de carbono. Em termos de exploração mineral, quem que é melhor? Claro que é o antracito, porque o teor de carbono dele é mais alto e a quantidade de água é menor, ou seja, seu poder calorífico é muito mais alto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu trouxe aqui só um exemplo breve para vocês dos processos de formação das rochas sedimentares, né, da sua classificação e das suas principais rochas. Se você curtiu esse vídeo, né, dá um like aí e ajuda a gente aí no canal, beleza? Obrigado e até a próxima.